literatura é uma das paixões do médico Fábio Daflon. Entre suas obras está o livro Estrela Miúda, breve romance infinito. A narrativa é recheada de memórias, humor, luto e saudade. Ele também é autor do livro Vento Passado, que conta as memórias de seu pai quando lutou na Segunda Guerra Mundial. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Você já sabe que o nosso bate-papo é sobre literatura e nosso convidado de hoje é o escritor Fábio Daflon. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer. Bom, eu queria começar a nossa conversa de hoje pelo livro Estrela Miúda. Nós temos outro livro seu aqui, mas vamos começar por ele, que é um romance, uma espécie de romance. Explica pra gente sobre o que fala exatamente essa obra, Fábio. Até o subtítulo já sugere alguma coisa, né? Estrela Miúda, breve romance infinito. É uma história curta de uma pessoa que morreu muito cedo, uma tia, e na época eu era um adolescente, tinha pouca vivência, 17 anos, estava naquela faixa de querer alguém para dialogar e falar sobre minha entrada na vida adulta. E de repente ela morre. E eu, ao escrever o livro Estrela Miúda, faço uma conversa, algo transcendental com ela e conto as histórias que eu queria contar para ela, as coisas que eu gostaria de ter compartilhado com ela e não pude. E como é que foi o processo de produção? Você chegou a conversar com outros parentes, outras pessoas que conviveram muito tempo com ela, para poder ter base mesmo para escrever? Sim, até porque quando foi o funeral dela, minha mãe estava operada e eu optei por fuga em ficar fazendo companhia, porque até a Cristina, que é o nome dela, queria ficar com ela. Eu falei, não, eu não quero vê-la morta. Aí ficou mal resolvido esse luto, sabe? E acabou que quando eu escrevi o livro Vento Passado, sobre as memórias do meu pai na guerra, coloquei algumas fotos e pessoas da família naturalmente me entregaram fotos da Cristina. Eu entendi aquilo como uma demanda de escrever sobre ela, cuja vida eu conhecia muito pouco. Aí eu fui atrás dessas pessoas, iniciando pelos familiares. A tia Luzia me falou que ela tinha uma turma grande em Olaria. E nesse processo que o senhor escreveu, como o senhor mesmo falou, o senhor conversou com outras pessoas, né, outros parentes que tinham contato com ela. Mas teve algum momento que o senhor precisou criar, que não fez exatamente parte da vida dela e ficou mais na parte da imaginação do senhor? Não, não ficou. Até porque, ainda que possa ser uma mística de percepção, alguma coisa dessa coisa, quando ela morreu, ela não veio depois falar comigo. Nunca mais surgiu a imagem dela fantasiosamente na minha cabeça ou por necessidade de mensagem. Surgiu para minha mãe, meu pai quando faleceu, surgiu. Quando minha avó morreu, quem estava operado era eu, e estava muito agoniado, porque não podia ir, minha mulher foi. Minha avó veio, quase que me deu um abraço, então eu tive essas percepções todas. E em relação a Cristina, eu não tive. Então, o que eu tenho dela é a absoluta verdade. Aliás, é um compromisso do escritor, sabe? E algumas vezes fica forte, a história é forte, a família, minha mãe principalmente, quis fazer alguma censura, né? Tentei negociar com ela não conseguiu, principalmente coisas de namorado daquela época de anos 70, conflito, sexualidade, tudo modificando, né? E as outras pessoas que eu conversei foram amigos dela da turma de Olaria. E essa é uma pergunta muito importante. E o senhor, ao escrever esse livro, foi uma forma também de trabalhar o luto? Sim, eu diria que chorei muito, passei a conhecer as músicas que ela gostava, e botava a música para escrever, aí parava de escrever e chorava, tá entendendo? Aí sabia o lance do enterro, como minha avó tinha se comportado. Essas coisas, essas informações todas vieram através, às vezes, da minha irmã, Alice, que era muito ligada com ela, que também tocava piano, até o piano dela está na contracapa. E é um silêncio, esse piano existe na família, ninguém toca.
na medida que eu fui me despedindo dela, parando de contar as minhas histórias de adolescente, eivada de coisas engraçadas, que hoje eu acho engraçado, mas era o motivo pelos quais eu sofria, eu fui dando vozes às outras pessoas. Então, a conversa, eu vou chamando, de repente, os amigos dela para falar dela e conversar com ela, se quiserem. Mas eles não conversam com ela, eles contam os fatos. Por isso que não existe no livro nada que não seja real, sabe? Embora seja um livro de memórias, né? E a gente dê um tratamento literário. Por exemplo, quando ela entrou pela primeira vez na minha casa, eu tinha 3 anos, parecia um tufão de alegria, né? E depois eu nunca mais esqueci aquilo, né? Era como se ela colocasse açúcar misturado com os grãos de areia fina na ampulheta e tornasse a vida mais doce. A presença dela, o tempo de presença dela entre todos nós, não foi só comigo, foi com amigos. O Bandeira, que era um amigo dela, que deu o depoimento sobre o funeral, ele chora toda vez que me encontra, tá entendendo? Ele tem muita saudade, né? Mas a saudade já é uma coisa posterior ao luto, que, como você perguntou, a escrita do romance me ajudou bastante. Fábio, como é que foi a recepção da sua família, das pessoas que conviveram com ela? Eu imagino que tenha sido muito emocionante quando essas pessoas pegaram o seu livro e leram essa história. Sim, o tio Gilberto, que tem uma fotografia dele dançando com ela aqui também, entendeu? Ele teve que dar uma interrompida, porque ele não conseguiu, num determinado momento, continuar a leitura. Os primos mais novos, para quem ela era assim mitificada, ficaram muito emocionados, porque não sabiam da história. Uma das primas que mais me ajudou a fazer o livro teve uma reação adversa, nunca leu o livro, nunca pegou, já falei, tá aqui, eu vou te mandar pelo correio, não sei o que lá, já mandei uns, já tentei assim, ela nunca me deu um retorno. Minha mãe teve aquela coisa da censura, aí minha irmã Alice embarcou na carona da censura, porque achou que eu pudesse ter sido inadequado. Ela se tornou mulher, ela conseguiu ainda ter uma relação amorosa, né? E Alice só leu o livro ano passado. Aí quando ela leu, não, você tratou a coisa de uma forma leve, respeitosa. E esse é o compromisso do escritor, né? Mesmo na ficção, a mentira difere da falsidade. Você vê que o personagem é falso, mas é real. Então não existe, ao escrever romance em prosa, realmente, de alguém que sabe alguma coisa de literatura, você mentir. E quando o senhor estava escrevendo o livro, o senhor precisou também parar muitas vezes por conta dessa emoção, por conta das lembranças? Foi um processo assim emocionante que tocou o senhor? Demais, demais, demais. Agora, eu parava, eu sou assim meio compulsivo para escrever, tá entendendo? Então eu parava porque ainda estava eu parava para trabalhar, sabe? As demandas familiares são grandes também, né? Eu tenho uma filha do primeiro casamento, do segundo, dou muito apoio. Ela tem aquela vida moderna de estudante que pratica hipismo, faz inglês, não sei mais o que, e a gente fica de motorista, ou pai-torista, como se brinca, né? Parava nessas horas, né? Quanto tempo o senhor precisou para escrever esse livro? Em 2010, eu fui na festa de Natal da turma dela de Olaria. Aí eu conheci algumas pessoas, era um momento inadequado para eu fazer entrevista, né? Aí peguei e-mail das pessoas assim, em dezembro de 2011 já tinha recebido que era possível. Ela frequentava a igreja no bairro dela de Olaria, São Geraldo, igreja de São Geraldo. Então estava o padre lá, que não era mais padre, já estava casado, tinha filha. Eu perguntei sobre ele, alguma coisa sobre ele. Não vou falar isso agora não, porque senão eu vou chorar.
Ele até é homenageado aí, porque depois ele veio a morrer sem eu conseguir efetivamente conversar com a maior parte da turma. O Perfeito Fortuna eu não consegui entrevistar, ele pensou que eu era um repórter assim, eu já estou tão entrevistado, agora eu quero curtir a festa. Depois ele abriu lá a Fundição Progresso, organizou uma bacalhoada para o lançamento do livro, com ar-condicionado, no salão VIP, sabe? Então as coisas foram acontecendo assim. Então eu lancei, na verdade, agora corrigindo uma coisa que eu disse, eu lancei no final de 2010, aqui em Vitória, na Livraria Leitura. E em janeiro de 2012, em janeiro de 2012, eu lancei na Fundição Progresso, do Rio de Janeiro. Fábio, eu queria pedir para você ler um pedacinho do livro, se você puder, para a gente entender o clima dessa história. Venho aqui me despedir de você, tia Cristina. Não peço que apareça, mas você pode vir se quiser. Inúmeras vezes, enquanto tomava coragem para escrever este livro, chorei sua morte. Chorei de saudade, chorei de alegria ao sorrir para você. Choro agora. A claridade da alvorada não pode iluminar o mar profundo. O que existe de obscuro em mim não me impede mais de enxergar a sua luz. O senhor acredita que em qualquer lugar que ela esteja, ela ficou feliz com esse livro? Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim. E ela era uma pessoa assim tão contagiante em termos de alegria. Ela tinha a arte de modificar o astral das coisas. Ela entrava, todo mundo modificava, sabe? Puxava assim as soluções. Era uma pessoa extremamente inteligente, segundo o ex-namorado, sedutora, sabe? Palhaça. E eu mesmo passei a aceitar muitas coisas, sabe? Em relação a esse passado que para mim tinha uma coisa ruim, que era mais minha. Então eu deixei de ser melancólico ao viver o luto. E houve um progresso na minha qualidade pessoal de vida, né? Fábio, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. O programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo de hoje é com o escritor Fábio da Flon. Fábio, a gente já conversou um pouquinho sobre o livro Estrela Miúda e eu queria falar sobre o outro livro que está aqui também, que é O Vento Passado. É um livro que traz memórias do seu pai, é isso? Sim, eu sou coautor do livro Memórias do meu pai na Segunda Guerra Mundial. Vento Passado, Memórias do Recruta 271. Como é que foi o processo de produção? Imagino que o senhor tenha conversado muito com seu pai. Meu pai, como todo sujeito tem algum grau de neurose de guerra, porque é normal depois de ir à guerra ter essa necessidade de falar sobre o assunto, a vida inteira falou sobre isso. Então eu já tinha mais ou menos mapeado a história na minha cabeça. Quando eu amadureci como escritor, eu ainda via ele catando milho numa olivete, tentando escrever. Aí eu fui para a casa dele alguns dias, demorou 3 meses para escrever, mais uns 2 para editar, e ele ficava ao lado, eu escrevendo muito rápido, ele não sabe nada de computador, ficava espantado com aquele corte e cola, não sei o quê. E às vezes eu ia lá, ele estava assistindo um filme de O Gordo e o Magro, que ele adorava de ver isso, mesmo já tendo visto 100 vezes. Ficava rindo, eu com pressa de ir, de concluir o livro, né? Mas tudo deu certo. Aí foi lançado na festa de bodas de ouro de 50 anos dele. E é um período de quanto tempo da vida dele? É o período dele estudante, convocado para a guerra, o retorno dele da guerra, retorno à vida civil, atividade de professor de matemática. O início do namoro com minha mãe, conta um pouco a história também do meu avô do lado português, que do lado de meu pai, eu descendo de suíço.
né? Lá da minha mãe, descendo de português. Eu imagino que esse período mesmo da guerra deve ter sido muito difícil. Como é que foi escrever isso, ouvir ele falando e escrever isso? Olha, eu tinha lido já muita coisa sobre a guerra, inclusive o cronista Rubem Braga foi correspondente de guerra, junto com Joel Silveira, então já sabia muita coisa da guerra. E, além de tudo, eu sou oficial da reserva da Marinha, então passei por cursos em escola de guerra naval, estudando mais a guerra no Pacífico, no Mediterrâneo, e isso facilitou até para usar a linguagem técnica adequada, né, de um soldado, né, entender o que ele queria dizer, né, pelas leituras do Rubem Braga e do Joel Silveira e outros livros de história sobre a guerra, porque era uma maneira de eu entender o que meu pai passou. Queria pedir também para o senhor ler um pedaço do livro, assim como a gente fez no primeiro bloco com Estrela Miúda, para o senhor ler um pedacinho. Antes eu gostaria de dizer que o Estrela Miúda foi quase consequência desse livro, por isso que eu trouxe. Quando eu terminei de escrevê-lo, pessoas confiaram-me fotos da Cristina, que eu não saberia o que fazer com elas, porque já a pessoa tinha falecido, botar em álbum de família. Minha mãe não gosta de colocar em parede pessoas que já foram, etc. Então eu acabei guardando as fotos que ilustram Estrela Miúda e foi a partir desse aí que eu acabei escrevendo. Então, quando meu pai foi convocado, ele foi para a Fortaleza de Santa Cruz. Ele era um cara, filho de fazendeiro, apesar de ter dificuldades financeiras desde a crise do café, mas era um cara que tinha bom colégio, né? Quando foram definir, depois de 6 meses de Ordem Unida, foram definir o que ele faria. Aí foram perguntar a ele. Formaram o pessoal, perguntaram a ele. Sabe ler? Sim, respondi. Sabe escrever? Sim. Qual o seu grau de instrução? Secundário completo. O que fazia na vida civil? Dava aulas particulares de matemática. Fala alguma língua estrangeira? Leio inglês e francês. Mais alguma coisa? Escrevo à máquina. Aí o tenente disse: sargento, classifique-o como carregador e municiador. Uma coisa, tudo que ele perguntava não tinha nada a ver. E aí ele foi municiar a guarita lá da Fortaleza de Santa Cruz com as bombas de antissubmarino e de noite tinha que guardar. Entendeu? De dia municiava, essa coisa toda. E aquilo era um trabalho de Sísifo, não acabava mais, né? Fábio, como é que o seu pai recebeu essa obra quando ela estava pronta? Ele ficou satisfeito? Como é que foi o sentimento dele, assim, a recepção dele, já que ele é o personagem principal da história? Ele ficou muito feliz, até porque, como foi uma coisa muito rápida, eu só recebi o livro no dia da festa. Era um sábado, a festa ia ser no Clube Caraí de Niterói, e o livro chegou às 2 da tarde. Ele estava nem acreditando que ia mais chegar. Mas eu consegui que chegassem 250 exemplares. E ele ficou muito feliz. Foi uma festa muito bonita, sabe? E ele ficou felicíssimo. Minha mãe também ficou muito feliz. Foi uma coisa badalada, comentada. No dia seguinte, minha mãe foi ao banco. Uma pessoa estranha estava comentando sobre a festa, que tinha tido lançamento de livro, que tinha sido uma maravilha. E as fotos do livro são todas fotos da época? Sim, são fotos da época. Essa daqui está na capa. É ele vestido de soldado. Até teve um problema, né? Porque o Exército Brasileiro chegou lá vestido de verde, que era uma cor parecida com a cor do alemão, né? Tiveram que usar depois roupas americanas, né? Que teve um apoio muito grande de um exército já mais desenvolvido, né? Agora, Fábio, eu queria aproveitar e falar também, esses dois não são seus únicos livros, o senhor tem outros livros. A literatura sempre foi um sonho na vida do senhor? Como é que surgiu isso? O senhor sempre imaginou que um dia ia escrever um livro? Olha, eu gosto muito do que o Paulo Mendes Campos diz, que ele diz o seguinte: a literatura é uma divindade necessária na minha vida. Então, essa é uma ideia que eu estou roubando e estou dizendo ao autor.
Mas eu não sabia disso, você está entendendo? Na verdade, eu tinha até dificuldade de comunicação, era um sujeito muito tímido. Comecei a ler muito, quando eu comecei a falar, não falava da forma natural que as pessoas falam, com gíria, jovem, adolescente, você está entendendo? O que piorava a situação, você está entendendo? Quando eu estava na faculdade, foram escrever o jornal do Centro Acadêmico, para a reabertura do Centro Acadêmico, já em 76, por aí. E 2 amigos foram escrever o jornal de fazer a propaganda. Aí eu resolvi fazer uma reportagem sobre a morte de um estudante na porta da escola, logo após as prisões de Congresso de Biúna, quando a turma, entre eles José Dirceu, foi preso, né? Acabei escrevendo um livro que falava desse fato e contava uma história da faculdade, desde a fundação dela, sob a ótica do estudante. Eu não era um sujeito engajado, eu conhecia quem era do Partidão, outras pessoas lá eram dissidências, que já vinham mudando de nome, tá entendendo? A última dissidência que eu tive conhecimento que atuou na escola foi Movimento de Emancipação do Proletariado. Meus 2 colegas que participaram do título provisório perderam 1 ano. Como eu não consegui escrever nada em função da minha prolixicidade, eu só fui publicar o livro em 81, já era médico residente. Mas ainda era ditadura, né? Mas eu já sabia muito mais coisa que a média dos estudantes sabiam. Assim eu publiquei meu primeiro livro. Agora, Fábio, o senhor mesmo falou, o senhor é médico, é pediatra. As pessoas se surpreendem quando descobrem que o senhor também é escritor? É porque escritor é aves rara em qualquer lugar que ele vá, né? Então, algumas pessoas se surpreendem. Até meus colegas de faculdade, quando eu estava começando a falar que eu ia escrever o livro, falavam, você está delirando, estou achando que o Fábio está pirado, está entendendo? Alguma coisa acontece de diferente. Até os amigos, sabe? Eu não conseguiria fazer isso, sabe? Então, é uma coisa que se faz profissionalmente, né? A gente faz com a intenção de ser lido. Fábio, em algum momento da vida do senhor, a medicina e a literatura, elas se misturaram ou são paixões completamente diferentes? Elas se misturaram, até porque a medicina me ensinou a ser um entrevistador. Como jornalista, advogado, assistente social também é. E nisso você obtém histórias, e nem sempre só de doenças, histórias humanas também. O que houve é que, tendo publicado meu primeiro livro em 1980, eu só publiquei o segundo em 2002, até por conta de um amadurecimento literário e pelas exigências do trabalho médico, né? Porque eu me entreguei muito, eu trabalhei muito, estava muito plantão e por isso teve esse ato. Mas eu nunca parei de ler teoria literária, era um leitor diferenciado. E tem algum autor em especial que te influenciou, te ajudou a escrever, te inspirou? Olha, o Somerset Maugham, eu, quando lia, falava que gostaria de escrever um livro com aqueles ampersinos nos meios do parágrafo, aqueles tracinhos, né? A Estrela Miúda é assim. Gostava muito dele. Rubem Fonseca, mais na parte dos romances históricos, sabe? Até ele, inclusive, leu o livro. Ele é cliente de uma videolocadora que é de um amigo meu, mandou um cartão para mim e mandou o Agosto autografado, que eu guardo em casa. Fábio, o senhor também tem alguns trabalhos com poesia. Como gênero literário mesmo, a poesia surgiu primeiro na sua vida? Sim, na adolescência, mas eu não guardei os escritos. E o senhor tem algumas obras já publicadas. O senhor continua escrevendo poesia? Sim, tem um livro chamado Mar Sumidouro, que eu pretendo editar pela Lei Rubem Wagner. Vou fazer o projeto, se for aceito, eu pretendo usar esse recurso. São poesias antigas ou são poesias mais atuais do senhor? Atuais e antigas. Eu diria que é a minha produção poética dos últimos 5 anos. Escrever poesia descreve em quantidade. Aí eu escolhi o que eu julgava material melhor e reuni no Mar Sumidouro. Inclusive com algumas poesias de livros anteriores, como Mar Ignóbil, algumas que eu escrevi junto com meu irmão, Alberto da Flon Filho, que também escreve poesia. E o senhor está trabalhando em alguma outra obra atualmente? Atualmente, eu estou reeditando o meu primeiro livro, que se chama Título Provisório,
que é daquele trabalho sobre o movimento estudantil. E, como eu sou oficial de Marinha, falta escrever um livro sobre Marinha, que eu já tenho até o título, comecei em 95 e não consegui dar continuidade, que surgiram outras coisas para eu escrever. Mas já tem umas 40 páginas, vai se chamar O Navio Surto. Vai ser um livro também de memórias? Não, é a primeira vez que, na verdade, eu saio da memória e vou para a ficção plena, que é uma coisa muito importante para mim. E está sendo difícil esse desafio? O senhor falou que começou já tem algumas páginas. Está sendo muito diferente do que o senhor já fez? Muito diferente, mas eu já estou preparado. Bom, Fábio, vamos deixar o site para as pessoas que quiserem ter contato, né, com o livro, comprar o livro, que é www.editoracousa.com.br, não é isso? Exatamente. Por esse site as pessoas podem comprar as suas obras. Podem. Então tá, eu quero aproveitar e agradecer muito a presença do senhor aqui e pedir para assim que o senhor tiver as suas novas obras aí publicadas, que o senhor retorne para a gente conversar. Será um prazer, pela simpatia, pela amizade, e os livros são seus. Obrigada. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. O nosso e-mail é tvassembleia@el.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.